Abra sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 24, versículo 29. Josué, todos acharam? Amém? Amém. Vou colocar aqui, faz seu irmão. Depois dessas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu sendo da idade de 110 anos. Versículo 31. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias. Fala assim, todos os dias. Todos os dias. Fala assim, todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Dos anciãos que ainda viveram, muito depois de Josué, que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Amém, irmãos? Amém. Pai Santo, nessa noite, te dou graça por essa palavra, porque essa palavra não é qualquer palavra, não é qualquer história, é uma palavra que veio do alto, é a palavra do Senhor, é uma palavra que cura, uma palavra que edifica, e Senhor venha nessa noite, Pai, edificar corações aqui neste lugar. As almas que estão aqui, Senhor, o Senhor trouxe para eles ouvirem e ouvir a palavra de Deus. Pai, toma na tua mão santa e poderosa, em nome de Jesus. Pode sentar no seu lugar, dando glória a Deus. Você cumprimentou a pessoa que está ao seu lado? Você cumprimentou? Faça isso, dá paz do Senhor, em nome de Jesus Cristo. A paz de Cristo. Quero também parabenizar os pastores aqui presentes, pastores, pelo seu dia. Amém, gente? Amém. Deus continue dando força, sabedoria e entendimento. Porque só assim nós vamos vencer em nome de Jesus. Amém, gente? Então, se você quer, almeja, se você sente que você tem um chamado de pastor, se prepara com a grande obra que Deus quer fazer na sua vida. Vai ter batalha, vai ter luta, mas a vitória é certa em nome de Jesus. Amém, gente? Sendo fiel ao texto que ora o Senhor nos concedeu, né? Olha só, irmão, a história de Josué é uma história linda, uma história verídica, porque, irmãos, é uma história, mas eu tenho que crer que isso aqui aconteceu. Eu tenho que acreditar, eu tenho que confiar, eu tenho que ser fiel à palavra. Eu sei que isso aí aconteceu. O texto fala que depois que aconteceu tantas coisas, Josué faleceu. E ele serviu ao Senhor, o povo de Israel serviu ao Senhor com Josué até aquele dia. E a Bíblia fala que Josué faleceu com 110 anos e na presença do Senhor. Tanto é que no mesmo capítulo, um pouco antes, vai dizer que Josué, ele chega diante do povão, para irmãos, eu não sei vocês, mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Aleluia. Sabe por que ele falou isso? Porque valeu a pena servir ao Senhor. Glória a Deus. Primeiro ponto, irmãos, você tem que entender que vale a pena servir ao Senhor. Mas eu não quero ficar parado só aqui, porque aqui está terminando o capítulo e está terminando a história de Josué. Para uma pessoa, irmãos, chegar num nível de vitória, um nível que o Senhor vai ter prazer nele, não é fácil. Não vai ser fácil para ninguém. Não vai ser fácil para mim, nem para você. No capítulo 1 de Josué, que conhece a história. Porque eu não posso dar ênfase no texto ou na ministração de hoje, terminando já a vida de Josué com ele morto. Porque antes de morrer,
Ele serviu ao Senhor. Serviu ao Senhor. Mas porque ele quis? Não foi dessa forma. Deus não chegou e perguntou para ele: você quer? Não. No capítulo 1 é muito claro o texto bíblico que fala que primeiro, capítulo 1 sucedeu depois da morte de Moisés no céu. O Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta. Alguns domingos atrás foi ministrado algumas mensagens aqui, e Deus falou muito com a igreja, falou comigo, e com certeza as pessoas que estavam aqui nesse tempo. O pastor não estava, mas Deus vai falar para você hoje. Glória a Deus. Sobre posição. Ou seja, tomar posição, posicionamento diante do Senhor. Deus, ele se revela para Josué. Josué, meu servo Moisés é morto. Como diz, no meio desse forró não tem outro, é você. É você que vai fazer a promessa que eu tenho para esse povo herdar a terra prometida. Então, quando Deus me levou lá no último, praticamente lá no finalzinho da história de Josué. Mas Deus falou comigo: vai no primeiro, porque não tem como, irmãos, uma pessoa viver uma vida linda, uma vida de sucesso, como Josué, se não tiver um início. Ninguém chega no sucesso se não tem um início, se não tem um começo. E aqui fala sobre o começo da vida de Josué. Da vida de Josué não, do chamado de Josué. Quando Deus revela para ele, ele já se posiciona. Ele já toma uma posição. Não como muitos que estavam lá para trás, mas como servo de Deus. E você acha, irmão, que ele sabia? Será que ele imaginava que ele ia chegar aos 110 anos e ser honrado por Deus? Ele imaginava isso? Não, irmão. Ele se posicionou da forma que Deus o ordenou. Do capítulo 1 até o capítulo 24 lá, mas não foi fácil. O posicionamento da pessoa passa por uma visibilidade. Eu faço serviço como servo de Deus, e você da mesma forma. Agora, para chegar no sucesso, não chega de qualquer maneira. Para chegar de uma forma exemplar, uma forma que as pessoas, que o próprio Deus honrou ele, irmão. Igreja, não foi fácil. Eu não vejo no texto, na história de Josué, ele reclamando. Eu não vejo Josué falando mal dos outros. Eu não vejo Josué questionando. Tipo assim, poxa, Moisés morreu, me deixou nessa situação, agora eu tenho que... Eu não vejo o texto, a história de Josué, nessas características de pessoas. Sabe o que eu digo, irmão? Se ele age dessa forma, ele não ia chegar lá. O que eu quero trazer para a igreja? Você que se diz, você que considera servo de Deus, você que considera um crente, irmão, a nossa conduta tem que ser a conduta de Josué. Você quer chegar lá com sucesso? Quem não quer, né? Quem não quer ser lembrado, irmãos, como uma pessoa vitoriosa, uma pessoa que pregou o Evangelho, uma pessoa que louvou o Senhor, uma pessoa que
minha boca, com sentimentos ruins dos irmãos, até mesmo aquelas pessoas que estão lá, não professam a fé. Não, irmãos, a Bíblia fala que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu tenho que amar os que estão aqui hoje e aqueles que ainda não estão, aqueles que estão lá fora. O amor de Deus é incondicional, irmãos. Então eu não vi aqui a história de Josué. Não, meu irmão, se você quer chegar nesse nível, começa a mudar. Começa a agir de forma diferente. Começa a pensar, irmão, porque aqui é dado ordem, é dado palavra para a gente aprender, para a gente entender que nós temos um chamado. Irmãos, quando uma pessoa entra no templo, ele vai frequentando, ele vai cultuando, ele vai tendo aquele prazer. Tem membros, tem visitantes, tem simpatizantes, mas primeiro começa como? Visitante. Sente bem, mas Deus que eu quero, Deus me curou, Deus me libertou, é esse Deus que eu quero. Então agora você não passa a ser visto por Deus como um mero visitante ou um simpatizante, não. Fique colocando no seu coração que agora você vai fazer parte do corpo de Cristo. Você faz parte não de um movimento religioso, você faz parte do nome de Jesus agora. Josué estava no meio do povão, mas ele estava próximo de Moisés. Josué agora assume essa responsabilidade. Ele se posiciona, irmão. Mas ele teve escolha. Ele teve escolha, irmão? Não. Mas como Deus é justo e fiel, Ele nunca vai escolher você e eu para nós morrer no deserto. Agora Deus, com todo o seu poder, Ele se revela, continua falando para Josué, para ele chegar no sucesso, o que ele tinha que fazer. Para eu ter minhas conquistas, para eu herdar o reino de Deus, Deus me mostra o que eu tenho que fazer. E mostra para você também. Aleluia. Porque a promessa do Senhor aqui, para aquele povo, na ocasião, era herdar a terra prometida, amém, irmãos? Era para chegar lá. Não era parar no meio do caminho. E nem voltar atrás. Levanta sua mão. Em nome de Jesus Cristo. Vai ser a promessa de Deus para a minha vida. É seguir em frente. E eu chegar lá. Em nome de Jesus Cristo. Viu o que você falou? A promessa de Deus é essa, irmão. Mas como vai ser isso? Vai ser de qualquer maneira? Vai ser eu fazendo o que eu quero? Irmãos, ninguém vai morar no céu fazendo aquilo que bem entende. Não. Ninguém vai morar no céu achando que pode todas as coisas. Não. Vai morar no céu, irmãos, aquele que estiver fazendo a vontade do Pai. Glória a Deus. Segundo as Escrituras. Vai herdar a terra prometida aquele da forma que Deus falou. Dando sequência. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Desde o deserto, desde o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol, será vosso termo. Ninguém te sustentará diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te desampararei, não te deixarei e nem te desampararei. Aleluia. Olha que coisa
Da pessoa fala, não, pode deixar, eu vou te dar uma força, eu vou te ajudar, dentro das minhas condições, pode ficar tranquilo. Aquilo ali, irmãos, essa pessoa, ela te passou o quê? Uma tranquilidade. Ela te passou algo bom. Josué não teve escolha. Ele teve que ouvir e obedecer. Toda planta que você fizer, eu serei contigo. Como fui com o meu servo Moisés. Não te deixarei e nem te desampararei. Como as pessoas, irmãos, podem entender isso? Como eles podem receber essa palavra? Somente ouvindo a voz de Deus e não vendo Deus. Pode ser comigo, eu tenho que crer. Mas eu tenho que crer e confiar. Então foi dito algo forte aqui. Esforça-te. Aí começa. Esforça-te, tem bom ânimo. Então somente esforça-te, tem muito ânimo para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Bom, uma pessoa que chegar no sucesso, numa vida arregrada, se não ouvir isso, não acatar, não está acatando o que o pastor está falando. Nós estamos acatando aquilo que o Senhor tem falado conosco. Deus não fala, Moisés, agora você vai tomar conta da vida da pessoa, tá? Se tiver fazendo, não. Você vai? Não. Deus dá ordens para ele. Deus estabelece regras para ele. Deus institui coisas que ele deveria fazer. Ele fazer primeiro, para que o povo faça em seguida. Não tem como eu querer fazer que o povo faça primeiro e eu não fazer. Não tem como eu exigir, entre aspas, que os irmãos sejam mais assíduos na presença de Deus, sendo que eu não sou. Para eu orientar alguém, que ele ficando firme, ele perseverando, Deus vai entregar bênção, vitória, conquista. A pessoa vai olhar para mim. É assim, irmãos. As pessoas, irmãos, antes eles olharam para quem? Para Moisés. Depois eles passaram a olhar para quem? Para Josué. O que eu aprendo com isso, irmão? Pessoas estão olhando para você, não para falar mal, mas eles querem ver a sua conduta, eles querem ver o Deus que você serve, porque é através da sua vida, da minha vida, que o mundo vê o Deus que nós servimos. As pessoas olharam para Josué, a conduta desse homem. O texto não vai falar também, porque com Moisés é diferente. Moisés, quando eles saíram do deserto, eles saíram da escravidão, Deus já tinha libertado eles. Quando Deus levou ele para um caminho que tinha muitas guerras naquela época, Deus falou assim: não vou levar esse povo para aqui não, porque senão eles vão ficar com medo da guerra e vão querer voltar para o Egito. Vou passar por eles por aqui, pelo caminho do Mar Vermelho. Chega do caminho do Mar Vermelho, eu estou ministrando aqui, irmão, é para crente, uma pessoa que conhece a palavra. E ali, para o povão, para diante do Mar Vermelho. O que acontece? Moisés
Mas alguém veio criticar com ele. Levanta-se pessoas no meio daquele povo para oprimir Moisés. Esse Deus nos tirou da escravidão para morrer aqui no deserto. E agora está aí, ó. Faraó está ali atrás. E vem ele. E o mar na nossa frente. Moisés teve muita cautela e aguardou. Para ouvir a voz de Deus, você tem que estar crendo. Porque Deus fala com você, fala comigo. O que nós devemos fazer no meio de lutas, de adversidades? Porque nós, seres humanos, irmão, não estou dizendo disso não. As pessoas vêm para Cristo, e Cristo primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça, que demais coisas serão acrescentadas. Isso é um grande ponto que as pessoas têm que entender isso. E ali houve aquela dissensão, aquele disse-me-disse, aquela conversinha, né? Aquela inseminação de contenda. Para quê? Para conquistar mais aliados, para mostrar a Moisés que ele estava errado. Mas eu quero te dizer uma coisa. Quando a coisa começa, as pessoas começam a fazer isso. Naquela época, Deus fala com Moisés: levanta o cajado, toca no mar. Aí é Deus que estava inimigo quando eu venho. Ele não queria voltar para o mar, por Egito. Por que ele voltou? Hein? Por que não voltou? Porque o mar se abriu. Quando o mar se abre, irmão, é para todos. Mas quando nós atravessarmos o mar, do outro lado tem que ter mudança. Nós não podemos trazer coisas do Egito para o nosso meio. Não podemos, irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Quando Moisés, irmão, eu senti a glória de Deus nesse lugar. Eu sinto o Espírito Santo falando para você, meu irmão. Quando atravessarmos o mar, eu saí um pouquinho fora do texto, para você entender. Quando Moisés toca no mar, o mar se abre, o povão vai. Até aqueles que criticaram foi também. Ele falou: o quê? Eu vou ficar do lado de cá nada? Eu vou infiltrar e vou também. Só que é o seguinte, irmão, pode vir, mas quando atravessar o mar do outro lado, a conduta tem que mudar. Os procedimentos têm que mudar, irmão. Porque senão não vai chegar na terra prometida. Tudo na nossa vida, irmão, tem que mudar. A forma de falar, a forma de vestir, a conduta, a voz, irmão, tem que ser diferente. No mundo, as pessoas têm uma voz rude, né? Na presença de Deus, você tem que ter educação, saber conversar com as pessoas. Amém, irmão? Porque tem que ter mudança. Porque senão, irmãos, antes de ter ficado no Egito, porque lá tudo pode, aqui não pode, lá tudo pode, aqui na presença de Deus não pode. Não é eu que estou falando, não, é o Espírito Santo. Antes do mar, podia adorar outros deuses, fazer um tanto de coisa, né? Mas depois que você passa, atravessa o mar vermelho, acabou, irmão. Ali uma nova história começa na sua vida. Quando você aceita Cristo como o único suficiente salvador da tua alma, a história tem que mudar. Agora começa uma nova história. Tem até um louvor, né?
um homem e de uma mulher de Deus. E você passa na rua, as pessoas falam: lá vai um santo homem de Deus, lá vai uma santa mulher de Deus. É isso, irmãos. Depois que atravessaram o mar, para me chegar lá atrás, Josué, quando atravessaram o mar, Moisés falou assim: ó, nunca mais vocês verão os egípcios. E o mar se fechou. Ali começa uma nova história. E aonde nós chegamos aqui? A história de Josué. Então a Deus, começou, revelou tanta coisa e tal. Pode se colocar tanto, eu sou ungido. E foi mesmo, irmão. Pastor, como é que o senhor me prova isso? Capítulo 24, versículo 29 em diante. E morreu Josué com 110 anos, servindo ao Senhor. Aleluia! Amém, irmãos? Glória a Deus. A história de Josué teve contratempos. Não tem como eu pregar toda a história de Josué. Com 24 capítulos, são vários anos. Mas a história dele foi uma história de sucesso. Uma história que o próprio Deus, um homem inspirado por Deus, deixou esse livro de Josué para que eu e você aprendamos com ele. Amém, irmãos? Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que eu jurei a seus pais que daria. Então somente esforça, tem muito bom ânimo para teres cuidado conforme toda a lei de Moisés te ordenou, dela não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Tem pessoas, irmão, que quer chegar num nível desse desviando da presença de Deus. Um dia eu estou, outro dia eu não estou. Um dia eu servo, outro dia eu não servo. E Deus está falando: fica firme, seja perseverante, não volte atrás. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Porque para trás não vai voltar. Então agora, meu filho, o caminho é para frente. Porque a terra prometida não está lá atrás. A terra prometida que o Senhor prometeu, ela não está do lado do direito nem do lado esquerdo. Ela está para frente. Estou vendo que hoje, como sempre, a gente está aí na glória de Deus, tem pessoas bem jovens, outros mais experientes. Os experientes estão chegando, e os jovens também vão chegar. Amém? Amém. Moisés era de idade, era idoso. Josué era mais jovem. Aprenda com essa palavra. Não se afaste da boca do livro, dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado em fazer conforme tudo que nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho. Irmão, quem faz prosperar o meu caminho é eu. Amém, gente? Porque Deus falou para Josué: ó, você fazendo desse jeito que eu estou te mandando, você vai prosperar. É você que vai prosperar, para o nome dele ser glorificado. Então, se eu quero conquista, se eu quero ser uma pessoa, chegar aí nos 90 anos, Amém. e você também tem esse privilégio de chegar a essa idade. Muitos jovens, quando chegar, o pastor já vai estar na glória. Amém, gente? Porque são muitos jovens, tem muitos anos pela frente. É isso. A promessa de Deus é para aquele que crê. E ali, com muita firmeza, porque Deus, Ele não fala assim, talvez, se você quiser, não, dá um jeitinho, não. Deus é assim,
é sim, sim ou não. Você quer, você vai chegar à terra prometida, mas você tem que querer. Porque Deus quer. Se Deus quer, e eu ouço a palavra e entendo isso, Ele quer, eu também quero. Então uniu o Deus que tudo pode com a criação de Deus, que é o homem. A Bíblia fala que o homem é a semelhança de Cristo. Então, meu irmão, igreja, é tão gratificante você pegar exemplo da Bíblia, primeiramente, que o ser humano ele é falho, o homem é falho. Muitas das vezes você está se espelhando em alguém e passado alguns tempos, aquela pessoa se decepciona. Por quê, mano? Porque é ser humano. O ser humano, irmão, se ele olhar para Cristo, ele vai ter aproximadamente aí 99%, ou seja, de chance de vencer e 1% de não vencer. Porque com Deus é assim. Mas para isso tem que olhar para Cristo. Tem que ter essa perspectiva, irmãos, de que aquilo que você vem buscar, aquilo que você tem vindo buscar de Deus, irmão, vai acontecer em nome de Jesus Cristo. Quando você deixar o tempo e ir para a sua casa, você tem que sair convicto que a vitória é sua, a conquista é sua, a terra prometida é sua. O que Deus prometeu para você vai se cumprir em nome de Jesus Cristo. Mas tem esses detalhes aqui que a gente tem que acompanhar. Tem bom ânimo, ser forte, corajoso, não desanima, medita na lei de noite. Fala aqui na Bíblia que eu tenho que cuidar da Bíblia do outro. Fala na Bíblia aqui que eu tenho que se criticar o irmão da direita, da esquerda, enfim, criticar quem está lá fora. Não, fala que eu tenho que ouvir a voz de Deus e procurar fazer o que nela está escrito. Nela medita de noite. Para quê? Para que seja bem sucedido por onde quer andar. Eu creio que todos que buscam a Cristo querem essa palavra. Quer ser bem sucedido? Quem não quer? Quem não quer ter um sucesso, tanto financeiro, espiritual, sentimental, familiar? Não é isso mesmo, gente? Quem não quer? Mas nós temos que pôr em prática aquilo que o Senhor tem nos orientado. Nós temos que pôr aquilo que Deus determinou, que Deus estabeleceu para a gente. Não se afaste da tua boca o livro dessa lei. Antes, medita de noite, para que tenha sucesso em tudo que você fizer. Amém, irmãos? Não é só vocês que estão ouvindo essa palavra, não. Dezenas, centenas, milhares de pessoas já ouviram a palavra, mas estão com a vida ainda parada. Por quê, pastor? Porque não está atentando naquilo que o Senhor tem falado para a igreja. Se eu quero isso, se eu quero chegar como Josué chegou nesse dia, e poder encher o peito e falar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É porque realmente tudo que foi estabelecido por Deus, tudo que foi falado para Ele, Ele se esforçou em fazer. Esforça, meu irmão. Esforça a igreja. Tem de bom ânimo. Está tendo luta? Não se preocupa não, Deus é contigo. Está tendo luta, igreja? Não se preocupa não, Deus é contigo. Eu ouvi duas pessoas falarem aí. Mas Deus é fiel e justo. Deus é contigo. Amém. Amém.
Deus juntou aquele grupo de pessoas. Vocês querem voltar para o Egito? Não volta. Não. Depois eles decidiram o quê? Eu vou continuar servindo o Senhor. Aí lá na frente a gente torna a trazer. Irmãos, quando as pessoas agem dessa forma, ele não está contendendo com o homem, ele está contendendo com Deus, irmão. Esses homens não estavam contendendo com Moisés, eles estavam contendendo com Deus. Amém, irmãos? Amém. Nós temos que entender isso. E ali, Josué se posicionou. E o que Deus fez na vida dele? O posicionamento, irmãos. Presta atenção. Quando nós se posicionamos diante do Senhor, conforme a Bíblia nos ensina, irmãos, nós vamos chegar na terra prometida. Nós vamos chegar na terra prometida. Quando nós se posicionamos corretamente diante de Deus, irmãos, Jesus ele diz: eis que vou ao Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou e vou preparar um lugar. E quando eu vou voltar e buscar vocês para mim mesmo. Aonde eu estiver, estarei vós. Sabe onde é, mano? No céu, no lugar do Pai. Glórias. Posicionamento, irmão, vai te levar para o céu. Mas um posicionamento íntegro. Não posso me posicionar somente aqui, aonde eu estiver. Aonde eu estiver, Josué se posicionou aquele dia, mas foi toda a vida dele. Amém, irmão? Então, coisas que a igreja nós temos que aprender. Nós temos que entender. Ver uma pessoa que está assim. Tome posição. Tome posição diante de Deus. Assim, porque aquilo que você é um filho de Deus, vai acontecer. Porque quem se posiciona corretamente diante de Deus, Deus é com ele. Então nós temos que ter essa consulta, irmãos. E ali foi dito isso para Josué: não te mandei eu, esforça, tem bom ânimo, não passe, nem espante, porque eu, Senhor teu Deus, é contigo por onde quer andar. Aí as pessoas ouvem isso, aí está passando uma luta, fica desesperado. Está passando uma situação adversa. Irmão, você não está vendo Deus, você só está sentindo a presença de Deus. Fala amém? Amém. Eu não estou ouvindo Deus, não estou vendo Deus, mas eu estou sentindo a presença dele. Não somente isso, mas todos os anos que Deus estabeleceu esse trabalho aqui. Só que quanto mais Deus vai ver a lealdade das pessoas, Deus vai honrando mais a pessoa. Mas tem aquele porém. Jesus está dizendo: quanto mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais você aproxima de Deus, quanto mais você serve ao Senhor, você vai ser cobrado. Como assim, pastor? As pessoas vão te observar, as pessoas vão ver a sua conduta, as pessoas vão ver como é que você está servindo a Deus. Você está servindo com lealdade ou sem interesse? É Deus que vê, é Deus que honra, é Deus que prospera. Deus me levou a esse texto, que a igreja tem que aprender isso. Ainda que você já ouviu essa palavra, eu também já ministrei, já ouvi, mas Deus está sempre trazendo à memória aquilo que nos traz esperança. Então, de repente, alguém também desanimado. Aí essa palavra é: não, tem bom, tem bom, tem bom. Tem pessoas que não estão se esforçando tanto mais para vir nos cultos. Então esforce-te, seja forte. O esforço vai te levar num nível mais alto. Eu nunca vi, irmão, uma pessoa que não
pessoa disposta a conquistar as coisas. Já viu? Eu não quero não. A Bíblia fala sobre o preguiçoso. Eu nunca vi uma pessoa se esforçar em algo e querer chegar além. Não vai, irmão. Tem que haver o esforço. Tem pessoas que estão desanimadas, tem bom ânimo. Essa pessoa não está se esforçando, se esforça mais. Tenha mais esforço. Para você chegar num nível profissional, tem que haver esforço, tem que haver estudo, tem que haver busca. Tem pessoas que querem chegar a pastor. Que maravilha, né? Pastor Rico, pastora Patrícia, pastora Ana, pastor Rico, pastora Michele que está lá. Que maravilha, né? Tem que se preparar, irmão. Tem que se preparar, porque o pau vai quebrar, as lutas vão vir, a responsabilidade vai aumentar. Tem pessoas que querem chegar hoje e ser ordenada disso. Tem que ter uma experiência, tem que deixar Deus agir, tem que ir trabalhando, tem que ir esforçando, tem que ir buscando. Para que, pastor? Aconteceu com o Josué. Ele chegar aos 110 anos na aula, tranquilo, cheio de saúde, na presença de Deus, em 4 dias. Então, que nessa noite, irmão, eu termino a minha fala, em nome de Jesus, e nessa noite, irmão, se posicione, não somente agora, como um visitante, se posicione como um servo de Deus. Glória a Deus. Se posicione, eu não vou incentivar você a falar, mas eu posso fazer isso. Eu tenho que incentivar você a falar. Não colocar na sua cabeça e exigir isso, mas eu tenho que incentivar. Declara para o Senhor, assim, Senhor, eis-me aqui, Senhor, que seja feita a tua vontade. Só me dá força, eu tenho bom ânimo. A luta é grande, a adversidade é grande, mas como o Senhor foi com o céu de Moisés, como o Senhor foi com Josué, o Senhor é comigo também. Não espere, irmão. Deus, Deus me tocar, eu vou fazer isso. Quando Deus me... Não, irmão. O Espírito Santo está falando para você. Posicione. Se posicione. Como Josué se posicionou. Porque eu tenho grandes coisas para fazer na sua vida. Eu tenho imensas coisas para acontecer. Em nome de Jesus Cristo, fique sobre os seus pés. Aprenda, irmão. Aprenda com Josué. Aprenda com esses homens. Porque, irmão, na Bíblia, ela fala muita coisa. Ela fala de pessoas que foram escolhidas por Deus, mas não se posicionou. Sansão, Nazireu de Deus, escolhido no ventre para ser o libertador daquele povo. Ele fez tudo errado. E ele teve sucesso? Não. Ele não teve sucesso. Ele achava que o sucesso dele era brigar, matar dezenas de soldados, matar leão, matar isso, matar aquilo, mas o inimigo só estava esperando uma oportunidade. O inimigo só estava esperando o momento certo. Ele não se posicionou como um servo de Deus. Ele não tomou posse. E tem outras pessoas, tem outros exemplos aqui também. Irmão, a Bíblia não é só feita de mar de rosa, não. A Bíblia não é feita só de pessoas que venceram, não. Infelizmente, ela também relata algumas pessoas que parou no meio do caminho, que decidiu mais não servir a Deus,